Bom, gente, eu vou explicar então a dúvida da colega com relação à pressão arterial, tá? Então, antes da gente lembrar da pressão, falar da pressão arterial, a gente precisa lembrar do seguinte, da circulação, tá? Então, essa aqui é a veia cava inferior e essa é a veia cava superior, tá? O que que elas fazem, né? O que que a veia cava inferior faz e o que que a veia cava superior faz? Essas duas veias aqui, elas são responsáveis, né, por... Opa, deixa eu pôr a bolinha aqui para ficar fácil para vocês. Por recolher o sangue rico em gás carbônico do nosso corpo. Então, a veia cava inferior recolhe o sangue rico em gás carbônico da parte de baixo do corpo e a veia cava superior da parte de cima. E aí, dá para ver que aqui tem um buraco? Tem, né? Por quê? Porque esse espaço aqui onde eu tô passando o mouse é o átrio, tá bom? Então, esse aqui é o átrio direito. E aí, o que que acontece? O sangue recolhido pela veia cava inferior e pela veia cava superior, eles descem aqui, ó. E aí, o que que acontece? Eles entram todinhos aqui no átrio, tá? No átrio direito, através desse buraco aqui, tá vendo, ó? E aí, o sangue entra aqui no átrio. Do átrio, ele passa para onde? Ele passa pro ventrículo, tá? Ó, já vou mudar a cor da bolinha aqui para vocês verem que mudou. Aqui, ó, mudou de lugar. Então, esse sangue aqui, né, o ventrículo direito, ele recebe. Aqui, nossa. Aí, melhorou. Ele recebe, né, o sangue que veio do átrio direito e do átrio direito pela veia cava superior e inferior. E aí esse sangue aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai ter que subir para onde? Subir para o tronco pulmonar, ó, para esse cara aqui, ó, tá? Então aqui o sangue desce, aqui o sangue sobe. Então aqui ele tá subindo em direção ao tronco pulmonar para ir para as artérias pulmonares, tá? Ó, essas aqui são as artérias pulmonares. Essas artérias vão levar o sangue para o pulmão, tá? Então, quando a gente escuta falar que a artéria só transporta sangue rico em oxigênio, é mentira, porque essas duas aqui são artérias e o sangue que elas estão transportando em direção aos pulmões é um sangue rico em gás carbônico. Aí aqui, nesse espaço imaginário aqui, aconteceu o quê? Um processo chamado de hematose, que é quando o sangue ocorre a troca gasosa, ele deixa de ter gás carbônico e passa a ter oxigênio. E aí esse sangue vai retornar. Retornar por onde? Pelas veias pulmonares. Aqui vamos mudar a cor da nossa bolinha aqui, ó. Ó, pelas veias pulmonares, tá? Nós temos, gente, tudo dos dois lados, tá? Então, a gente tem artéria pulmonar direita e esquerda, veia pulmonar direita e esquerda, tudo dos dois lados. Então, ó, esse aqui é o pulmão direito, ó, o pulmão direito também faz a parte dele. Só que essas duas artérias aqui, elas passam lá por trás e elas também, o sangue trazido por elas também vem parar onde? Aqui dentro, ó, do átrio. Qual átrio? O átrio esquerdo. Por isso que aquele cara cantou aquela música, disse que você tem que guardar seu amigo do lado esquerdo, porque é do lado limpo. Tá vendo aqui esses buraquinhos aqui, ó? Onde eu tô passando o mouse? Então, esses buraquinhos são aqui. Então, o sangue retorna do pulmão para dentro do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue vai descer para o ventrículo esquerdo, tá? Ó, então, todo aquele sangue que retornou do pulmão, que veio parar dentro do átrio, vai descer aqui para o ventrículo, certo? Ventrículo esquerdo. E aí, o sangue vai ter que subir para onde? Para o arco da aorta. Então, do ventrículo esquerdo, ele vai para o arco da aorta, ó, que é essa aqui, que é ela que vai fazer a distribuição, né, do sangue oxigenado para o nosso corpo, tá? Então, até aqui já deu para a gente relembrar, né, a questão da circulação. E agora, onde que vem a parte da pressão arterial? A sístole, que é a primeira pressão, tá? Ela é a força que... Deixa eu pegar outro desenhinho aqui, gente. Aqui, ó.
ela é a força que o ventrículo tem que fazer para mandar o sangue para dentro do tronco pulmonar. Então, essa força que o ventrículo faz para fazer o sangue subir é a contração ventricular, ó. Então, toda vez que o ventrículo faz essa força para mandar o sangue para cima, eu vou chamar do quê? De sístole, tá? É uma pressão relativamente grande, ó, tá? Então, o que que acontece? Quando o ventrículo contrai, né? Quando ele contrai para empurrar o sangue para cima, o tronco pulmonar recebe o sangue com uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa que é a sístole. O mesmo acontece aqui com, tá, o átrio esquerdo, tá? Ó. Quando o átrio esquerdo se contrai para mandar o sangue para dentro do arco da aorta, aqui, ó, para mandar o sangue para cima, o que que vai acontecer? O arco da aorta vai receber esse sangue com uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Isso é o ideal, tá? Se começar a pressão a aumentar, isso aqui vai acontecer o quê? Isso aqui vai ser forçado. É como se você tivesse na sua casa um cano de água e a pressão padrão da Sabesp é X para aquele cano, para aquele volume de água. Se aumentar a pressão, o que que vai acontecer com o cano? O cano vai rachar, tá? Então, a sístole é a pressão com que o sangue, né, é recebido pelo vaso. Aí, a diástole é o inverso. É quando o ventrículo, ele imagina assim, gente, se o ventrículo, ele quando ele se contrai, ele fica, né, ele aperta para o sangue subir. Quando o sangue vai descer do átrio, o que que ele tem que fazer? Ele tem que abrir, então ele tem que relaxar, concorda? Então, a diástole, que é uma pressão menor, é a pressão do quê? Que o sangue é recebido aqui, ó. Tá? Por quê? Porque é o relaxamento ventricular, tá? Então, quando ocorre o relaxamento dos ventrículos, seja, tá, ó, seja do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo, é de 80 milímetros de mercúrio. Então, tudo está relacionado ao ventrículo, tá bom? Tanto a parte de relaxar para receber o sangue, como a parte de mandar o sangue para cima, tá? Deixa eu pintar as setinhas aqui, ó. Para ficar fácil aqui, ó. Então, quando o ventrículo relaxa, a pressão com que ele recebe esse sangue é de 80 milímetros de mercúrio. E quando ele contrai para mandar o sangue para cima, o vaso sanguíneo recebe, né, esse sangue com uma pressão ideal aí de 120 milímetros de mercúrio, tá ok?